na quarta-feira, 18 de março, a Chácara da Soapro, localizada à Rua Paulo Setúbal, no bairro da Vila São José, foi palco de sessão da Mostra de Cinema Independente de Taubaté, a Mocineta. O projeto levou para os integrantes da entidade da sociedade civil de promoção da infância e juventude obras cinematográficas confeccionadas por produtores audiovisuais locais, entre ficção e documentários de gêneros variados. Boa tarde. Muito feliz em vê-los aqui, prestigiando esse nosso projeto. Esse projeto chama Mocineta. Mocineta significa Mostra de Cinema Independente de Taubaté. É um projeto feito pela nossa produtora, Alfa Produções. Meu nome é André Ferreira, que se chama Alfa, André Luiz Ferreira Alves. Em conjunto com outras produtoras de audiovisual e cinema aqui da nossa cidade. E quando nós pensamos em elaborar esse projeto, foi viabilizar a oportunidade dos cineastas, produtores independentes, quem faz filmes curtas-metragens na nossa cidade, de ter um espaço para exibir os filmes. Vocês devem estar acostumados aí no cinema convencional, né? Salas de cinema, como Cinemark, né? Essas três produções nacionais, menos do que as produções internacionais, nós assistimos. Mas fora as produções nacionais que nós assistimos, e as produções internacionais, nós temos muitas produções independentes, né? Que acabam às vezes não encontrando espaço, a não ser na rede social, no YouTube, no Facebook, para poder ser exibido. E que é uma outra forma de expressão, né? A internet, o diálogo entre o produtor e o público é diferente do espaço de exibição, né? Então nós pensamos em montar uma amostra onde a gente pudesse reunir todas essas pessoas, né? E foi muito bacana que nós tivemos inscritos, aprovados 25 filmes para a gente exibir durante essa semana. Começamos na segunda-feira na FATEC, uma abertura lá. O filme de abertura, Paraíba, Patrimônio Líquido e Sagrado, dirigido pela cineasta Cláudia Mello e produzido pela Caipira Filmes, apresentou o registro fílmico realizado durante a Romaria Fluvial de 2022, que saiu de Tremembé com destino à Basílica de Aparecida. Além das histórias dos pescadores do lendário Rio Paraíba do Sul, o documentário trouxe um olhar preservacionista do técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, André Bazanella, que observou a importância não só de cuidar do meio ambiente, mas de se preservar o rio e tudo o que ele representa em histórias, memórias ancestrais, religiosidade e a essência das nossas origens. Serpente protetora da vida, sustento das famílias ribeirinhas, altar da Virgem Aparecida, lavoura do pescador. O lendário Paraíba que inspirou os poetas caminha orgulhoso a banhar as cidades paulistas mais ao norte do estado, que numa visão técnica e de real importância para o Brasil profundo, merece o tombo de patrimônio e tornaria sua preservação um ato oficial. A segunda produção, Cores Vivas, do diretor Fábio Gama, da Ilha Crop Produções, mostrou um recorte da vida da personagem Beatriz, que acorda em mais um dia monótono e linear quando de repente tudo muda e inesperadamente seu dia se enche de cores. Beatriz abraçou a mudança e viveu a experiência, descobrindo que a felicidade genuína também está fora do ambiente que vive e das telas que pinta. A terceira obra, o documentário Medrado, dos produtores Pedro Pereira Pinto e Sidney Ribeiro, da Pericam Produções, explorou a vida do diretor João Pedro, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Por meio de depoimentos íntimos e imagens do cotidiano,
O filme traçou a jornada do jovem, desde o desconhecimento e a sensação de estranhamento até a descoberta e aceitação de sua condição. A obra destacou como experiências pessoais e a terapia comportamental transformaram sua visão de mundo, com compreensão sobre a evolução pessoal e o impacto do suporte familiar. Narrado também pelos pais Ana Paula e Ricardo Augusto, o filme ofereceu perspectiva abrangente sobre as dificuldades e conquistas, reforçando a mensagem de que a autenticidade e a autoaceitação são essenciais para enfrentar os desafios impostos pela vida. Então tudo bem, mas não deixe de olhar na internet. E eu naquela época quase nem olhava em internet, não mexia em internet, não tinha rede social, não tinha nada naquela época. Mas eu cheguei no centro espírita e fui olhar a internet, o que era síndrome de Asperger, que era como era chamado naquela época. E daquilo que eu comecei a ler, me foram me vindo todas as respostas de tudo que acontecia com o Pedro. O quarto curta-metragem, Os Fantasmas, da diretora Lívia Duarte, da Duarte Filmes, chamou atenção pela história surrealista sobre os excluídos e ignorados, que passam pelo processo de invisibilidade em nossa sociedade. Sem a verbalização de uma frase, o filme falou diretamente aos corações dos espectadores, despertando sentimentos e reflexões múltiplas. Já o quinto trabalho exibido, o filme Última Linha, do diretor Júnior Vacari, da Casa Cinematográfica, contou uma história ficcional baseado na realidade cotidiana, tendo como pano de fundo um crime ocorrido dentro do ônibus da linha 5221, durante a sua última viagem do dia. Estudantes de jornalismo entrevistam os envolvidos, tentando decifrar o caso. Dia 15 de abril de 2019, o ônibus linha 5221 sentido Pinda, Taubaté, via Estrada Velha, fazia sua última viagem do dia. No trajeto, um crime ocorreu. Após o término das exibições, um bate-papo foi promovido entre os produtores audiovisuais e cinematográficos Cláudia Mello, Sidney Ribeiro e Júnior Vacari, com o público presente. A condução do debate foi do produtor executivo e cineasta André Ferreira. A intenção é essa, né, de cinema. E eu gostaria de chamar aqui na frente os diretores, os realizadores dos filmes Júnior Vacari, Última Linha, Sidney Ribeiro, representando o Mercado, a Cláudia Mello, representando o Paraíba. Ou não, microfone para você. E, para começar, eu gostaria que cada um apresentasse um pouco do trabalho, falasse um pouco do seu trabalho e contasse para os jovens, para o público, né, como que é produzir o audiovisual, como que foi a ideia de produção de cada trabalho. Meninas, nós podemos fazer cinema, audiovisual, documentário, o que a gente quiser. Então, eu queria primeiro registrar aqui o nosso lugar também, tá? E sobre o Paraíba Patrimônio Líquido, nós somos um grupo, né, coletivo de cinema, mas cada um aqui é uma produtora independente e a gente vai produzindo as nossas ideias ao longo do ano, ou a nosso custo, né, baixo custo, ou com leis de incentivo, mas enfim, esse trabalho específico, eu tenho uma característica de documentário, muito, embora eu trabalhe com outros estilos de audiovisual de cinema, mas a minha característica documental talvez venha muito pela minha profissão, né, sou jornalista, e
que eu gosto muito desse estilo documental, porque registrar a vida das pessoas, a gente vê uma importância muito grande nisso para várias coisas, né? Não só o registro pelo registro, mas no Paraíba Patrimônio Líquido a gente tentou abordar ali vários aspectos. O aspecto da necessidade da preservação, né? A gente está vivendo hoje aí uma crise climática, né? Que há muito tempo atrás, quando os dito ecochatos, né? As pessoas chamavam toda pessoa que gostava de defender o meio ambiente, esse ecologista é ecochato, lá vem o ecochato. A gente está vivendo agora. Se a gente tivesse escutado lá atrás, talvez não tivéssemos aí com seca, queimada, enchente e tudo que a natureza tem trazido de volta, né? Para a gente que não teve a consciência que deveria com relação à natureza de modo geral, os animais, enfim. E também um trabalho que junto deu para fazer um compilado da fé do brasileiro, das pessoas, né? Dessa força que move a gente para algum lugar, seja ela qual for, aí no caso específico a fé em Nossa Senhora Aparecida, São Pedro Pescador e Senhor com Jesus. Uma coisa curiosa, todo mundo fala, nossa, né, acha que está indo para Aparecida, que tem muita Nossa Senhora Aparecida, mas essa procissão, ela acontece há mais de 30 anos. Quando a gente fez esse trabalho antes um pouco da pandemia, as pessoas, nossa, mas é só devotos de Nossa Senhora Aparecida que vai. Na realidade, essa procissão nem nasceu por conta de Nossa Senhora Aparecida. Ela nasceu, na realidade, por conta de São Pedro. Essa procissão ela acontece no primeiro domingo após o dia de São Pedro. E ela começou muito tímida com a colônia de pescadores, né? Nós temos aqui na nossa região, Taubaté, Tremembé e Pinda, uma colônia de pescadores que vivem da pesca até hoje, inclusive de modo bastante primitivo até, que são os peixeiros, né, do mercado municipal de Taubaté, de Tremembé, de Pindamonhangaba. A maior parte das pessoas que vendem nas peixarias, eles são os próprios pescadores. Ali a gente vê no começo Dona Benedita Teodoro, ela é a matriarca de uma família de pescadores, né? E o irmão dela, que é o Zé Tico, que morreu, e no lugar que ele morreu afogado no exercício da função de pescador, e foi erguida uma capelinha, num pedacinho de terra no meio do Paraíba, onde essa procissão para, né, para fazer uma reverência, rezar ali para esse pescador, e seguir adiante a Aparecida, né? Toda a história do aparecimento de Nossa Senhora Aparecida, do Rio Paraíba e tal. E o rio sempre foi o sustento dessas famílias, né? E é uma história muito interessante porque ela agrega a construção geológica do Vale do Paraíba, né? Através do rio, a importância que o rio tem na nossa vida, não só como história, memória, lenda, mas também como fonte de vida, abastecimento de água, alimento, né? E a religião. Então foi um trabalho bem bacana de fazer. A gente acompanha, né? Nós trabalhamos na TV Cidade também, e a gente acompanha esse pessoal já há alguns anos, aliás, há mais de 15 anos, a gente acompanha essa procissão fluvial que acontece todo ano, e a gente encontra histórias incríveis, né? No curso do rio. A gente vai, acompanha de barco, e por conta, cada ano, a gente aborda o rio de uma maneira. Então, a cada ano a gente leva dentro do nosso barco um especialista. Então, a gente já levou pessoas da arte, né, artistas, que viram toda a beleza, toda a poesia, né, todo o encantamento do rio, o olhar do artista sobre o rio, sobre a fé, sobre os pescadores, sobre os esportistas, né, porque as pessoas também aproveitam essa procissão para praticar o esporte. E a gente já levou junto conosco pessoas protetoras da natureza, né, as pessoas, os ecologistas, enfim, para ter esse olhar.
E nesse filme em específico nós levamos o André Bazanella, que ele é o técnico do IFAM, né, que é o Instituto Nacional de Patrimônio Histórico Brasileiro. E para ele ter esse olhar, né, do Rio como patrimônio. Né, vocês veem que o tempo todo a fala dele está nesse sentido, né, de olhar, é importante reconhecer. O Rio tem todas essas características, né? Além de ser uma aventura muito bacana. Todo mês de julho que acontece essa procissão, e quem quiser ir, né, conversa com a colônia de pescadores, 11, que fica aqui em Vila Megal, perto do Bosque da Princesa, e se organizem, porque além de ser um passeio, a gente vê o rio do lado de dentro, né, porque olhar as margens do rio é uma coisa, olhar de dentro dele é outra coisa completamente diferente. Né? E tudo que envolve o rio é muito interessante, é uma experiência que ela vale como passeio, vale como aventura, vale como estudo, vale como reflexão, vale como fé, vale como humanismo, né? Vale como tanta coisa, e a gente não podia deixar isso só para nós, né? Só a gente ter a experiência, só a gente perceber, a gente tinha que mostrar isso para alguém. Então, como a gente sempre vai e sempre registra a saída nos seus mais variados, né, meios e caminhos, enfim, esse, até por a gente ter uma pessoa técnica em patrimônio, a gente quis transformá-lo nesse documentário, mas sem perder a poesia, sem perder a fé, sem perder essa coisa da simplicidade do pescador, como ele vive, como ele pesca, onde ele come, né? Então tem muita coisa envolvida, e foi muito gratificante fazer isso, né? Foi muito gratificante trazer para as pessoas, porque embora aconteça há mais ou menos uns 36 anos agora, nós estamos quase 40 anos desse percurso, muita gente não sabia que ele existia. E, então, a gente quis transformá-lo num documentário e trazer um pouquinho dessa necessidade da gente olhar para o Rio Paraíba, para a natureza, para o patrimônio, para os animais que vivem à beira do rio, para as pessoas que sobrevivem do rio, enfim. E a ideia era essa, era a gente pensar um pouquinho, né? Porque ele está aqui, a gente mal olha para ele, só lembra dele quando aparece, né, algum corpo boiando, ou quando a mídia retrata aí as questões empresariais que envolvem areieiros, que envolvem, enfim, o lucro de umas formas, ou o despejo de dejetos sem fiscalização, enfim. Então a gente quis trazer esse pensar, vamos pensar no rio, porque a gente bebe a água dele. Né? Então pensar no rio, pensar na gente. Foi muito pertinente a fala, né, do pescador. Acho que trouxe muito isso. Pensar no rio é pensar na gente. Então era um pouco isso que a gente queria trazer de forma lúdica, de forma colorida e bonita, né? Porque as paisagens, para quem está olhando de dentro, são fantásticas, faz bem para a alma, bem para o coração. Era isso. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse trabalho? Está tranquilo? Eu falei demais, vou devolver o problema. Eu quero aproveitar também, registrar, chegou um pouquinho atrasado, mas está aqui a Lucida Duarte, ela que fez parte aí da produção do Fantasma, né? E ela representa a Lívia Duarte, que é a filha dela que eu falei para vocês, que passou na faculdade, né? E agora está lá se especializando aí. Qual área assim que ela está? Rádio, TV e internet, né? Então já vai ser da nossa área. Conseguimos trazer da nossa área. Então passar aqui por Sidney, o Júnior, fica à vontade também. Acho que eu estou mal posicionado aqui. Ok. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí. Achei que foi legal ver uma turma aí observando. Eu sou suspeito de falar. Produções legais, cara. Cláudia, né? Documentário, um lugar aqui da gente, próximo da gente, muita história, uma tradição, pescadores, ângulos diferentes do Rio. Pô, gente, eu estou aqui, sol,
cinema pode nos proporcionar essas experiências, né? Acho que é. E espero que vocês tenham gostado. Cores Vivas, é uma turma do Fábio, uma turma boa, uma rapaziada jovem, fez um filme dinâmico, colocou uma ideia. Estou falando assim da minha experiência, eu gosto de falar sobre isso. E é importante que vocês falem também, entre vocês, escutam, o cinema acaba favorecendo isso. Cores Vivas é legal, uma turma bacana daí a tropa. Eu achei praticamente muito bem feito. O meu trabalho junto com o João Pedro, que foi o documentário foi feito de forma um trabalho despretensioso, muito despretensioso que nós fizemos. Na época de 2022, quando nós estávamos fazendo faculdade junto, João Pedro é um garoto espetacular. E eu, como qualquer um, eu tive uma dificuldade às vezes de compreendê-lo quando eu conheci, e depois nós fizemos tanta coisa junto. Um garoto autista, e vocês entendem o porquê que ele é essa pessoa, realmente é um garoto espetacular. Esse documentário foi apresentado algumas vezes por vocês aqui, na universidade, no shopping, agora pela terceira vez aqui no cinema, muito legal. E o João sempre acompanha comigo, dessa vez ele não pôde vir, porque ele está trabalhando, ele está fazendo os corre dele, a vida dele, né? Um garoto muito simples, mas talentoso, e assim como vocês, assim como eu, né? Eu levo a vida dele, mas porque o filme fala, como eu sempre digo, ele não fala sobre autismo, no meu modo de ver, ele não fala sobre autismo, ele fala sobre as pessoas, as relações familiares, né? O olhar para o outro, a pureza que todos nós temos ainda dentro de nós, então tudo isso acho que está no filme. Fantástico, espetacular. Conheci as meninas, os meninos, assim como eles, jovens, muito jovens fazendo cinema, pegando uma câmera, pondo ideia, né? E essa eu conheci agora da linha, ideia final, parece simples até, e é simples, mas exige trabalho, o cinema exige trabalho, exige uma preparação, um trabalho desse, mas só gravar e pouco, né? Tem a atuação da rapaziada tem ator, sabe disso, né? Mas tudo é possível. E o que é mais interessante? Desculpa pelo microfone, eu estou estendendo. É gente igual nós, né? Você vai encontrar com essas pessoas aqui no projeto, a Cláudia fazendo os trabalhos dela, o menino fazendo, né? Vai me encontrar. Então, os trabalhos do cinema, façam. Quem gostar, faça. Você tem a ver com o ambiente, tem a ver com formação profissional. O cinema é um ramo profissional. Né? Se não tem dinheiro, se não tem botões, me dá muito prazer, enriquece culturalmente. Então, eu agradeço uma vez vocês aqui que fizeram essa mostra. Né? Que é valioso. Muito obrigado a vocês, espero que tenham gostado. Eu vou passar para o lado de lá, tá bom? Porque eu acho que vai ficar mais fácil de ver. Bom, boa tarde, pessoal. Joia. Meu nome é Júnior Bacari, eu sou diretor do curta-metragem Última Linha, que foi o último filme a ser exibido nessa sessão. Queria, antes de mais nada, agradecer o pessoal da Felicidade pela oportunidade de exibir mais uma vez meu trabalho. A gente faz, às vezes, o filme e a gente não tem onde passar ele, né? Última Linha é um filme feito para festivais de cinema. Então, eu tive a oportunidade de passar em outros lugares, mas é sempre bom poder exibir nas cidades onde foi rodado o filme, né? O filme ele foi filmado em Taubaté, em Pindamonhangaba. E eu queria perguntar primeiro se vocês gostaram do filme, se vocês assistiram, gostaram? Não pode mentir não, hein? Tem que falar a verdade. Vocês gostaram? Gostaram? Ó, eu queria pedir para vocês olharem para trás, para aquele rapaz que está sentado ali, ó, perto do projetor. Eu quero que vocês vejam quem que ele fez no filme, para ver se vocês assistiram de verdade mesmo. Ó. É esse mesmo, não vem disfarçar não. Quem que ele fez no filme? Vocês reconhecem? Delegado, olha só. Então, ó, Andy Trevisan é um dos atores do filme. Então, acho que a questão central do Última Linha que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte. O filme, ele se apresenta
num primeiro momento, como um documentário, certo? Então vocês podem pensar assim, nossa, mas se aquele rapaz está ali, ele é delegado de verdade? Não é, porque o gênero do Última Linha é um gênero chamado de falso documentário. Então a gente tem a Cláudia, por exemplo, exibiu aqui um filme que é um documentário, ou seja, uma história de verdade, e Última Linha é uma história inventada, ela é de ficção, só que ela se apresenta como um documentário. Que a ideia é enganar o público para que ele pense se aquilo é verdadeiro ou não é verdadeiro. E no caso, toda a trajetória ali do Zé Antunes, né, que é um morador de rua, que se descobre ao final do filme que ele é poeta, ele não existe. O Zé Antunes não existe. Porém, a reflexão que a gente tenta passar no filme é a seguinte: existem Zé Antunes na vida real? Ou seja, existem pessoas que têm um final de vida trágico, como é o caso dele? Existem. Existem artistas que passam a vida toda tentando publicar um livro, por exemplo, e não conseguem? Eu gosto de falar para as pessoas assim, principalmente quando tem pessoas do meio artístico na roda e tudo mais. Se a gente sair daqui hoje e acontecer um acidente trágico com algum de nós, vamos bater na madeira aqui, ó, para que não aconteça. Mas se acontecer isso acontece, é a fatalidade da vida. Quem vai lembrar que nós éramos artistas? Sabe? Com certeza a mãe, nossa mãe vai ficar, nossa, que triste, meu filho faleceu, sabe? Vai ter uma matériazinha no jornal, se for uma coisa que chama muita atenção, ou talvez nem saia. Mas assim, quem vai lembrar e falar assim, pô, André Ferreira, gostava muito dele, um grande cineasta, adorava o trabalho dele, sabe? Se acontecer algo comigo, quem vai lembrar, pô, eu gostava dele, aqueles filmes que ele fazia e tudo mais. Então, tem muitos de nós que se dedicam à arte, seja ao teatro, seja ao cinema, seja à literatura, e as pessoas nem sabem. Acho que isso é interessante da gente pensar ali no Zé Antunes. Sabe, o Zé Antunes é a representação de nós. É um rapaz que supostamente é um morador de rua. Digo supostamente porque o filme é feito em cima das impressões que as pessoas do ônibus têm dele. Ah, ele estava mal cheiroso, ele estava mal vestido, sabe? Quem nunca saiu do trabalho, por exemplo, todo suado, mais, enfim, ele foi tido ali como morador de rua. Talvez ele fosse realmente um morador de rua, mas o importante é que, além de tudo, ele era poeta. E ele morre de uma maneira assim inexplicável, porque não se encontra a resposta do que aconteceu, né? Tem o Andy que faz o papel do delegado, que a polícia inicia uma investigação e a investigação é paralisada ou conclui-se que é um acerto de conta entre os bandidos e tudo mais, não vamos investigar mais. Enfim, fica por isso mesmo. Que é nós que não somos famosos, poderosos, sabe? Qual a importância que dão pra gente? Como cidadão, mas também como artista, sabe? Então acho que essa é a mensagem da Última Linha, para a gente refletir sobre a nossa trajetória, a trajetória das pessoas próximas, a valorização do artista do interior, que acho que tem tudo a ver com essa mostra de cinema, né? Uma mostra de cinema independente, aqui de Taubaté. E no final, vou contar uma história para se relacionar com outro filme daqui, que Os Fantasmas. A Mariá foi minha aluna lá em Pinda. Eu não conhecia a sua filha, a Lívia, mas conheço a Mariá, e eu dava aula lá de audiovisual, lá em Pindamonhangaba. E eu estava editando. O Última Linha teve várias versões, né? Mas assim, a gente gravou em 2022, mas ele só foi lançado em 23. Eu estava fechando a versão mais pronta assim, dele para mandar para os festivais. E daí eu separei os alunos em 2 turmas e pus cada um numa salinha e pedi para eles assistirem o filme. E eu ia fazendo umas pausas, assim, falando assim, assiste até 5 minutos, pausa e me conta o que vocês estão achando. Daí eles falavam assim, eu acho que o cara vai chegar, subiu no ônibus, vai passar o cerol em todo mundo, vai matar geral, tudo mais. Porque no primeiro ponto do filme, você cria essa expectativa de que, nossa, é um filme de terror, vai acontecer alguma coisa ali. Daí numa segunda etapa, você descobre que o cara que você achava que ia cometer um crime, ele morreu.
E daí o filme dá uma bagunçada na cabeça, né, do público. E na terceira etapa, você vê a questão do Zé Antunes ser um morador de rua que era poeta. Só que o filme termina sem dizer quem matou. Inclusive a brincadeira da música do final, a música chama-se Eu Quero Saber Quem Matou. Literalmente esse nome. É uma música do Rogério Skylab, que é um músico do Rio de Janeiro. E essa música não estava na versão original do filme, era outra. Um instrumental e tal. Só que quando os alunos terminaram de ver o filme lá em Pinda, eles abriram, eram dois grupos, eu estava na sala com o outro, abriu a porta gritando assim: como assim? Quem matou? Você não falou quem matou? Quem matou? Porque a questão deles era qual daqueles personagens, né, cometeu o crime para a morte dos Zé Antunes. E quando a gente assiste um filme, em geral o nosso pensamento é: não, eu quero saber quem matou, eu quero que o personagem vá preso, a gente desvende o mistério. E daí um primo meu, João Marcelo, que era artista plástico, foi uma das primeiras pessoas que viu também Última Linha, e ele faleceu ano passado de câncer, super jovem, 21 anos. Um dia ele comentou para mim, assistindo o filme, ele falou o seguinte: a gente discute muito quem matou e não quem morreu. Então, eu acho que é por aí. A música Eu Quero Saber Quem Matou vai listando uma série de artistas, né, de músicos. Ele vai falando, por exemplo, Itamar Assunção, André Ferreira, você que é um intelectual. Itamar Assunção está vivo ou está morto? Itamar Assunção, falecido. Lobão, vivo ou morto? Lobão está vivo, Arnaldo Antunes está vivo. Então a música, ela mistura artistas que estão vivos e artistas que estão mortos. Daí a pergunta passa a ser: pô, mas ele fala, eu quero saber quem matou o Lobão. Ué, mas o Lobão está vivo. Será que ele está falando de uma morte física? Ou ele está falando da falta de espaço, por exemplo? Será que é essa a questão? Artistas que fizeram sucesso, que agora estão no ostracismo? Daí quando os alunos entraram da minha sala falando quem matou, eu lembrei dessa música, que é uma música que não é composta para o filme, é uma música que tem 20 anos. Eu lembrei dessa música do Skylab e falei: putz, essa música é perfeita para fechar o filme. Eu quero saber quem matou. Mas, de novo, a gente discute muito quem matou e discute-se pouquíssimo quem morreu. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente tenta passar com Última Linha, mistura comédia, com drama e tudo mais. É um filme que brinca com falso documentário, mas enfim, fico muito feliz de ter podido exibir o filme aqui. Eu vou agradecer aqui ao pessoal. Permite fazer uma coisa. E cada uma dessas obras, tudo assim, na última, comigo, ficou o que ficou, por exemplo, daquele personagem, o que ficou em cada uma dessas condições, assim, ficou uma certa poesia, entende? Então a poesia do. Na memória do falecido. Zé Antunes. A poesia fica, né? Então, dentro de tudo que você falou, o documentário seu, do fantasma, tem uma poesia e ela sempre fica. É falso? Não é totalmente falso, porque a poesia do seu hobby deve trazer mais. Está aí, vai ficar e a gente vai levar. Deixa eu dar um crédito. A poesia que tem no filme, tudo que tinha cabia no bolso de trás, mas o espírito, quando esvai, o corpo cabe em qualquer lugar. Ela é atribuída ao Zé Antunes, que é o personagem do filme, mas a poesia original é do meu pai, Márcio Bacari. Então, existia um poeta real escrevendo a poesia ali. Então, como eu falei no começo, né, que eu queria fazer uma provocação. Quem aqui já produz audiovisual? Quem tem celular? TikTok, Instagram, Facebook, todo mundo posta vídeo lá. Não mostra o dia a dia, não filma nada, não faz dancinha. Não? Nossa, a pessoa está de parabéns, né? Qual a idade que vocês têm mais ou menos assim? 16? Já é uma idade que normalmente o pessoal já está produzindo, né? Então, mas o interessante é a gente, dentro da perspectiva que vocês estão trabalhando, que é a formação profissional, esse ramo nosso que nós atuamos, o audiovisual, o cinema, ele
vem dando muitas oportunidades. Como eu falei, na frente das câmeras você tem aí os atores, né? As atrizes, o pessoal que está em cena, coadjuvantes, né? Os figurantes. A Lucinda foi figurante lá, né, Lucinda? Pagou cachê para você? Não, né? A filha não pagou cachê para ela ainda, mas uma hora vai pagar. Aí de repente a Lucinda vai ser a protagonista do próximo filme. Então são oportunidades, mas nós temos oportunidades por trás das câmeras, né? E diante de tudo isso, o importante é a gente sempre ter a busca pelo conhecimento. No filme do Sidney tem essa importância da busca do conhecimento. Nós temos 4 médicos na família do João: o avô, né? A mãe, o pai e a madrasta. E o irmão agora, 5 médicos. E quem foi dar o diagnóstico para o João foi essa sacerdotisa espírita. Por quê? Ela buscava outras formas de conhecimento. Mas, de alguma forma, ela, quando recebeu aquela informação que os pais, sendo médicos, não sabiam, ela já deu um caminho, que foi esse caminho que conseguiu conduzir. Então, o conhecimento nunca é demais. Eu estava até conversando com a Marina aqui, né? Essa questão que dialoga muito. Vocês aprendem na sua gestão de recursos humanos? Tem. Então, nós precisamos de gestores de recursos humanos. Trabalhar em equipe é uma coisa muito prazerosa, mas é uma situação também muito difícil, né? Administrar equipes, administrar o conjunto, fazer as pessoas entender que a obra é coletiva. Então a gente precisa de gestores de recursos humanos. Gente que gosta de escrever, a gente precisa de roteirista, né? A gente precisa de gente que saiba observar, continuista. De repente o Sidney vai atuar num filme, depois ele muda de cena, troca de camisa, acabou com a cena, né? Acontece muito isso, né, Júnior? Depois o editor de... Acontece, o Enzo já chegou em vídeo que eu dirigi ele reclamando: cortou de um plano para o outro, minha mão estava no óculos, depois nunca mais. Então tem gente que repara em todos os detalhes. Pois é, tudo isso a gente precisa, né? Gente que saiba questão de som, iluminação, né? Então vocês, quando tiver a oportunidade de conhecimento, busquem essa oportunidade. Hoje também as redes sociais, quem sabe operar o celular a favor, né? A gente hoje faz filme com o celular, né? A gente pode contar a história dos nossos avós, dos nossos pais, da nossa família, do desconhecido, do fantasma que assusta a nossa casa, com o celular. A gente pode pôr a nossa imaginação, né? Além de estar entediado aí, vendo só porcaria na rede social, mas a gente pode aproveitar uma notícia da rede social e transformar num filme. E usar os nossos espaços, né? A nossa casa, o nosso quarto, o parque onde a gente ia brincar quando era criança, né? Tudo isso dialoga com a gente. E isso tudo fortalece a nossa cultura, né? Então essa é a intenção da gente trazer no nosso trabalho. Por exemplo, aqui, eu gostaria até de perguntar a vocês: se fosse para contar a história de alguém, vocês contariam a história de quem aqui nesse pedaço? Vou até andar aqui e perguntar aqui. Você, qual é o seu nome? Contaria a história de quem? Não sei. E você? Luiz, vou começar do meu tio. Quem é seu tio? Por que você contaria a história dele? O velho já pegou essa cara quando era moleque. Coisa de tipo assim que faz admirar. Pô, ele ameaçava o cara com o cabelo inteiro dele com cigarro. Bicho, era poucas. Nossa, Vou perguntar para o público feminino, hein? Qual é o seu nome e quem você contaria a história? Meu nome é Ana Clara e eu contaria pro meu irmão. Quem é o seu irmão? Por que a história dele vale virar um filme? Porque tem 6 anos e ele já fez 4 cirurgias no coração. 4 cirurgias no coração com 6 anos de idade? Olha só que história, hein, gente? Cardiopatia, características e outras coisas assim. Bom, já está desafiado a escrever um roteiro, uma ideia.
Tá cheio de diretor aqui, pode procurar o pessoal aqui de repente. Você mesmo faz, o desafio é seu. Obrigada. Então, gente, nós fazemos parte do projeto Mocineta, né? Mas nós temos um outro projeto, vou pedir para o Felício vir aqui operar a câmera para a Cláudia. Nós fazemos parte de um outro projeto que vai acontecer agora no nosso segundo semestre, né? Segundo semestre, Cláudia? Segundo semestre. Ele tem a ver com o audiovisual, mas tem a ver com a valorização das pessoas, com a valorização da história das pessoas também. Quando eu perguntei para vocês se tinha alguém aqui que vocês pudessem relatar a história, vocês têm aqui entre vocês mestres, né? Pessoas assim, que são importantíssimas na escola, na história da SOAP. Mas eu vou deixar que a Cláudia, que ela é a autora do projeto, conte qual é o projeto e quem é o mestre que ela quer convidar para participar desse outro projeto. Bom, nós temos vários projetos, né? Como eu disse, nós somos um coletivo de cinema, de audiovisual, de pesquisa, de uma série de coisas. Quando a gente não está cumprindo com as nossas funções do jornalismo, por conta de a gente trabalhar na TV comunitária, a gente está trabalhando em prol da cultura do conhecimento e da valorização das pessoas. O projeto que o André está falando se chama Hoje é Dia de Mestre. Esse Hoje é Dia de Mestre ele surgiu de uma necessidade de trazer à luz quem são os nossos mestres da cultura. A gente começou com uma versão de cultura popular e no ano passado fizemos um trabalho de... Como é que você faz um trabalho de reconhecimento de pessoas? É simples, é observar. Observa as pessoas, observa o que elas fazem, se o que elas fazem é relevante para a comunidade, é relevante para o coletivo, é relevante para você. No seu caso, né, o seu irmão, a história do seu irmão é relevante para você. Então, não pode, as pessoas têm que conhecer, né, as habilidades de quem está à nossa volta. É muito, muito bacana a gente reconhecer aí Fernanda Torres, Celton Mello, eu ainda estou aqui, né? É muito bacana. Só que a gente tem pessoas tão valorosas quanto aqui perto da gente. Então, esse trabalho Hoje é Dia de Mestre, ele surgiu dessa necessidade de a gente trazer à luz as pessoas que estão perto e a importância que elas têm. Então, esse trabalho ele consiste em pegar um mestre de cultura popular e falar, mas é mestre? Como é que você sabe que ele é mestre? Observa o que ele faz, observa o impacto que o trabalho dele tem na sociedade, o trabalho que o impacto dele tem nas pessoas, né? E o nível de conhecimento que essa pessoa tem. Se ela consegue passar conhecimento para alguém, né, então a gente já começa a observar por aí. E ele consiste em pegar, né, essas pessoas na sociedade, esses mestres, né, nós fizemos um recorte na cultura, mas ele pode ser, esse recorte pode ser feito de outras formas, mas a gente fez esse recorte na cultura porque inclusive é a linha editorial da emissora que a gente trabalha, e levar esses mestres da cultura para a universidade para fazer uma aula show, uma aula, né, experiência para os alunos da universidade, junto com os mestres universitários, porque a gente acredita que os conhecimentos eles têm que se juntarem e se agregarem. Os conhecimentos eles não são rivais, eles não são opostos. O conhecimento popular e o conhecimento acadêmico, eles um depende do outro, não é? E o que a gente precisa, né, na nossa ideia de unir os conhecimentos e lutar por eles? O primeiro, lutar pela nossa identidade cultural. Para a gente saber quem a gente é, de onde a gente veio, quais são as nossas capacidades, o porquê que a gente tem esse olhar que temos, a gente depende de conhecer as nossas raízes, a nossa identidade. E a universidade ela tem esse papel. Ela tem esse papel de ajudar, né, as pessoas a terem esse pertencimento, né, essa pertença tão importante que fomos perdendo ao longo do tempo. Por isso que quando a gente vai fazer uma limpeza em casa, a gente pega, é livro velho, vou jogar fora. De repente, quem escreveu aquele livro é um autor taubatiano. Tão taubatiano quanto nós, né, que teve lá a importância dele, teve os sacrifícios dele para fazer aquela publicação, e a gente nem leu e está jogando fora porque é livro velho.
Ah, mas quem foi fulano de tal? Ah, não sei. Não sabe mesmo, entendeu? Porque não teve esse olhar para valorizar o que a pessoa faz. Eu vou me apropriar das suas falas. É isso, né? É sobre isso, né? Na literatura, na dança, na música, no cinema, enfim, e tudo que é vivência, né? A gente chama de arte, porque a gente colore, a gente põe esse encantamento, mas é vivência. E eu queria fazer um convite muito especial para uma pessoa que, se bobear, nem me conhece, mas eu conheço e sei das capacidades. Eu queria convidar o mestre, então olhando para minha carinha assim, ó, sumiu, você já sabe que é ele, mestre Gomes, para ser um dos nossos mestres desse ano e palestrar sobre a sua música na Universidade de Taubaté. Isso, falar da sua trajetória na música. Começou menino ainda, né? E tudo o que o senhor representa, né? Para gostaria que depois você ser para o palco, para a cidade. Na sequência, foi realizada uma homenagem ao maestro da Soapro, professor Otávio Gomes, que deverá ter sua história contada em um projeto junto a universitários da cidade e registrada em um documentário. Fui convidado pela Terezinha para montar um coral lá na Soapro. Ela chegou a mim e falou o seguinte: Tavinho, você tem um tempo para nós na Soapro? Eu falei: tem. Eu queria montar um coral, eu gosto tanto de música. E tá bom, ele me conte. Aí eu procurei, lá, tendo um papo, conseguimos estudar um coral. Um grupo pela manhã e um grupo à tarde. Resumindo, esse coral durou 10 anos. 40 alunos, 40 adolescentes, e anos e meninas. Foi uma coisa assim, divertida. Valeu a pena, valeu. E a maioria das empresas convidava o coral para apresentações, cheias de festa, Embraer e outras empresas. E os diretores ficavam assim, perguntavam: Maestro, como é que o senhor consegue tirar água da terra? Eu dizia para eles assim: eu não faço impossível. Nem deles, os adolescentes. E olha, daí para frente, nós cantamos em várias línguas: inglês, francês, latim, músicas religiosas, usavam metas, música popular, calçadinhos, camiseta, do coral, e dançavam durante a apresentação. Um coral eclético, um repertório maravilhoso. E ainda estou lá. O coral não existe mais. Porque a maioria, né, saindo, etc, depende de cada pessoa, para a gente não poder exigir. Mas, para mim, gente, esse convite agora, então, me pegou de surpresa. Eu agradeço, cara. A ideia era essa mesmo. Merece ou não merece? Merece ser lembrado e reconhecido como mestre? Vocês convivem com ele todo dia, merece? Então, vai ser. Eu posso dizer que eu tive o privilégio de ver a apresentação do coral. É difícil a gente falar, gente. Porque foi num dia onde teve um evento no Centro Cultural Taubaté chamado Encontro Lúdico. Nesse encontro lúdico, quem organizou era o presidente do CMDCA, o Fernando Borges. Foi um grande mestre
da nossa sociedade, professor, infelizmente a diabetes levou ele embora. Não está mais entre nós, fazendo um ano e pouco, 2 anos. 1 ano, né? 1 ano, E no mesmo dia nós conhecemos uma outra pessoa que foi formidável, que ele era delegado da criança e adolescente, era um jovem que tinha 14 anos, chamado Ludwig Gomes Santana. O Lund. Que também foi professor depois, que ele ajudou a organizar o cursinho popular Libertas. Que hoje é o cursinho Centelha, que funciona lá na Biblioteca Zumbi dos Palmares, onde o pessoal que não tem condições de pagar aí os cursinhos para entrar na universidade, fazer concurso público, jovens especialmente estão à disposição para poder dar aulas, né, e esses jovens poder participar. E o Lund também, infelizmente, foi o diabetes que levou ele embora, né? E aí o maestro e o coral nós conseguimos nesse dia conversar com ele, né? Depois nós esteve na TV Cidade também fazendo uma apresentação lá, mas o dia do coral foi uma coisa assim encantadora, eu nunca esqueci na minha vida. Aí quando a Cláudia falou de repente homenagear mestres de outras áreas que fosse além da cultura popular, que fosse da música, eu falei, que mais de Gomes. Ele trabalha o erudito popular. Trabalha tudo. E trabalha outras formas de expressões também, continua só trabalhando aí, né, com vocês. Então vocês têm um mestre, né? Olha, tem inscrição para o coral já, tem gente que vai se inscrever. Então acho que essa homenagem assim é mais que justa. Nós vamos passar para vocês o dia certinho, né? Que vai ser feito esse bate-papo na universidade. E a gente poder o reconhecer como mestre em vida, né? Acho que o mais importante é isso. Vocês, todo mundo tem mestre na família. O pai, a mãe, todo mundo que ensina é mestre. Um tio, um padrinho, né? Reconheça essas pessoas em vida. É importante a gente fazer homenagem póstuma? Bacana. Mas em vida é mais importante ainda a gente poder reconhecer e a pessoa saber que ela tem uma importância na nossa vida, né? Se nós estamos aqui porque nós temos grandes mestres. Está ali o Júnior com o pai dele, a Lucinda com o pai dela, assim, eu trabalhei, tive a honra de trabalhar com o pai dela, sou Valdemar Duarte, né? Foi-se embora aos 95 anos? 94, né? Até uns 90 anos mais ou menos ele escrevia por jornal, e às vezes eu ajudava a reescrever ali. Ela assim. Então uma pessoa que foi referência, o Daniel, que eu tive dele lá, nosso querido Coronel Pituba, que leva o nome do nosso cineclube, ele é artista plástico. Sei que o Wayne também tem várias referências, né? Denilson Peixoto, eu não vou nem falar nada, feliz, Sidney. Então todo mundo tem uma referência, e a gente tem que aproveitar isso, né? Eu quero, para encerrar, chamar a Marina, em nome da SOAPO, né? Agradecer a Dona Terezinha. Dona Terezinha também tem uma mestra da nossa sociedade, né? Que luta aí pelos direitos da criança e adolescente. Todas as pessoas que lutam pelo direito dos jovens, das crianças e adolescentes, são mestras, gente. Porque não é fácil, não. Brincadeira é difícil. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, André, né? Para esses jovens, esses adolescentes, que foi realmente muito produtivo e teve muitas lições, né? Eu falei que ia ser uma tarde diferente, que é além da sala de aula. E realmente foi mais civil, foi cultura, foi história. Então isso também faz parte do processo de aprendizagem, faz parte de um trabalho. Lá da empresa de vocês, muitos vão, lá no Rio Paritinga, o curso de metragem, mas o que será que muitos jovens como vocês não sabem o curso de metragem? Não sabem a história de um rio, a diferença, o que é realmente o autismo, a diferença de um filme de ficção, documentário, né? De fictício, documentário real. Tem isso, eu não sabia que existia esse gênero. Também aprendi. E também essa coisa vai mudando. Esses dias estudando com meu filho, tem 11 anos, está no 6º ano.
estava vendo gêneros aí no começo, eu percebi que tinha um novo gênero, novo, que é diário pessoal, e o diário de ficção. Eu disse, nossa, meu Deus, o pessoal não tinha isso. Então as coisas mudam e a gente tem que aprender. Não coisas para o nosso dia a dia que a gente vai levar para a vida toda. História, documentário, problema de bullying, do autismo e outras coisas que estão por vir, o TDAH, o déficit de atenção e as doenças novas que tem aí, é muito difícil. Então, tudo isso serve para a gente pensar no próximo, no nosso futuro que a gente construiu. Porque muita gente quer uma brincadeira com o almoço. Seus olhudos, seus padrões, hoje é duro. Como eu sempre falo em casa, sempre eu falo com vocês, brincadeira que o outro não gosta, parou. Ou tem que pensar assim, eu estou brincando de um jeito, será que eu gosto de brincar dessa maneira? Eu ia gostar comigo? Se a resposta fosse não, se é não, então pensa antes de brincar. Então tudo isso é muito bom. E esse cinema, que até que meu filho tivesse aqui, ele tem 11 anos, eu queria que eles fossem adolescentes como vocês, que não me deixavam TikTok, Instagram, que tivesse, mas não gostaram. Mas esse aí de 11 anos, eu acho tão bonitinho, que a mãe é meio chata, sabe? Eles gostam, mas não tem ainda Instagram. Vai ter depois dos 12 anos. Não tem nem celulares. Então, o celular só da mãe com autorização. Mas ele pega já o celular, meu, e fala, mãe, mãe, vamos fazer você filmando o almoço. Qual é a receita de hoje? Então, ó, já está no ramo aí do jornalismo. E eu tenho um irmão que é jornalista, que está aí, marqueteiro, então ele vive isso também em casa, né? E é muito bom. Então é uma inspiração, né? Então, muito grato, espero ter parceria de vocês muitas vezes. Estamos à disposição, em nome da Terezinha, em nome da Software Federal, ou com esses aprendizes, estão em processo de formação para o mercado, como a gente tem os aprendizes que estão no mercado de trabalho. Mas, dependendo da faixa etária, a gente tenta se mover para eles também estarem conhecendo, ou vocês ir lá no nosso espaço nacional, no dia deles, né, para estar mostrando isso, a diferença áreas de trabalho, né? Então, muito obrigada, André, muito obrigada, Cláudia, e a toda a equipe de produtora. Foi muito bom. Obrigada. Bom, para finalizar, eu quero agradecer a todos vocês que tiraram esse tempo, né, que tiveram essa disponibilidade de vir assistir conosco os filmes, aos produtores que mandaram os filmes para a gente, os atores que participaram, e a Mocineta, que é a Mostra de Cinema Independente de Taubaté, ela só pôde ocorrer porque nós escrevemos um projeto numa lei chamada Lei Paulo Gustavo, que é a famosa LPG, né, do nosso município. E ele foi aprovado, ele ficou como suplente, né, primeiro suplente. E aí conseguimos, depois dos recursos disponibilizados por titulares, agora os suplentes estão podendo fazer esse projeto e andar com ele pela cidade, que é o nosso caso, né? E ele é feito por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa aqui da nossa cidade, pelo Ministério da Cultura e do Governo Federal. E como eu falei para vocês, para a gente poder fazer o nosso projeto andar, a Alfa Produções que eu represento, eu tenho a colaboração, tenho a parceria de pessoas como Felício Neto, tem ali o Luiz Carlos Daniel, que tem a produtora Quilometragem, um ponto de cultura também. A Claudinha Mello representa a Caipira Filmes. O nosso diretor Gerson Mello representa a Escola de Mídia Comunitária, a Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, que está sempre junto conosco. Nós temos também a Frente Nacional para a Valorização das TVs no Campo Público.
Juntos, nós somos um coletivo de cinema, nós produzimos também obras, como a Glória destacou, documentários, ficção. Vocês podem entrar aí no Facebook, Instagram, vão achar lá Coletivo de Cinema da Cidade. Né? Peço que vocês marquem a gente, TV Cidade Oficial, Taubaté Oficial, Alfa Produções Taubaté. Né? Então são espaços que vocês também podem conhecer. Convido vocês no último sábado do mês agora, nós estaremos com o nosso cineclube às 14 horas na Avenida Desembargador 540, exibindo um filme também e levando um produtor da nossa cidade para poder debater sobre o filme. Nesse ano nós vamos fazer todos os últimos sábados do mês. Então, além de levar os bairros, né, levar as comunidades, também temos um espaço onde nós promovemos a exibição de filmes. E convido vocês a divulgar a nossa mostra, que vai até agora sábado também na nossa cidade, né? E as nossas próximas ações, assim que nós tivermos o calendário aí do Hoje é Dia de Mestre, vamos passar para a Marina, para a Dona Terezinha, o pessoal da SOAPO, e eu gostaria que o pessoal da SOAPO tivesse também lá homenageando o Maestro Gomes, né? Que eu acho que é muito importante ele poder contar a história dele e outras pessoas também saberem. Todo mundo sabia que ele era maestro, tinha que fazer parte de coral, essas coisas? Não, né? Tá vendo que o Guilherme não sabia, né? Tá vendo? Então a gente precisa que mais gente que conheça pessoas como ele, né? Que são importantes aqui na nossa cidade e que sirvam de inspiração para outras pessoas, né? Especialmente para os nossos jovens. Eu queria chamar todo mundo para frente agora para tirar uma foto oficial. Mocineta é uma mostra cinematográfica idealizada pela Alfa Produções, com coprodução do Ponto de Cultura Coletivo de Cinema da Cidade, Cineclube Coroner Pituba, Rede Cidade de Comunicação e Cidadania TV Cidade, Ponto de Cultura Quilometrarte, Ponto de Cultura Caipira Filmes, Ponto de Cultura Escola de Mídia e Comunicação, Felício Neto e Frenavatec. A mostra tem fomento da Lei Paulo Gustavo, viabilizada pela Secretaria de Cultura e Economia da Prefeitura de Taubaté, Ministério da Cultura e Governo Federal. Mais informações podem ser obtidas acessando ao Facebook Alfa Produções Taubaté.